Lucas 4, do verso 1 ao 13. Lucas 4, do verso 1 ao 13. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 4, nós vamos do versículo 1 ao versículo 13. Amém, os irmãos? Amém, queridos? A palavra do nosso Deus diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e ao fim deles teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diga a essa pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou-o ao alto monte, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: eu te darei toda a autoridade e a glória desses reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, darás ordens aos teus anjos ao teu respeito, para que te guardem e que te segurem nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós rendemos a Ti graças por Tua palavra. Nós cremos que ela é poder para transformar a nossa vida, o nosso coração. Eu entrego nas Tuas mãos a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui comigo estão. Que tenhamos aqui um ambiente de paz, um ambiente de graça. Ó Deus, que a nossa vida seja tocada, impactada, transformada a partir da exposição do Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Se assente e, se for possível, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar. Meus amados irmãos, eu anunciei na quarta-feira como um chamariz para a noite de hoje, que eu estaria com um lema para a pregação de hoje, tanto das 18 quanto das 20 horas, que é independência ou morte. Nós estamos diante de um feriado e a minha proposta é sobre este lema, falar com vocês sobre este tema, a tentação de Jesus. Como eu fiz às 18, eu me utilizo desse momento no calendário em que nosso país está para falar com você que esse acontecimento do dia 7 de setembro foi um divisor de águas na história do nosso país. É um momento decisivo. Existem na Bíblia textos que são também decisivos. Narrativas que, quando estamos diante dela, nós precisamos nos decidir, tomar uma direção, independência ou morte. Esta noite, nós estamos diante de um desses textos. A tentação de Jesus é, sem dúvida alguma, um desses momentos onde mostra para nós dois caminhos e nos propõe qual escolha trilharemos. Nós estaremos conscientes do trabalhar de Deus e do trabalhar do inimigo das nossas almas. Conscientes dessas informações, nós teremos de sair daqui nessa noite decididos. Meus amados irmãos, o texto em que lemos, ele se encontra inserido no evangelho que foi escrito por Lucas. Lucas, como você conhece, ele é um médico. Ele foi companheiro do apóstolo Paulo
em muitas das suas viagens missionárias. Lucas, ele não escreve apenas o evangelho que leva o seu nome, mas ele também escreve o livro dos Atos. A saber, meus amados irmãos, os 2 livros que Lucas escreveu tinham um destinatário. Ele escreveu com um alvo específico. Se você ler o início do capítulo 1 de cada um dos 2 livros que ele leu, Evangelho e Atos, a Bíblia nos apresenta o destinatário. Ele se chama Teófilo. O texto diz, pelas palavras de Lucas no Evangelho, que esse Teófilo é um homem que Lucas considera como alguém excelente. Lucas o chama de excelentíssimo. Esse texto mostra para nós que Teófilo era alguém recém-convertido, um novo convertido, alguém que havia tido contato com a fé cristã, alguém que conheceu sobre o Evangelho de Cristo, mas é alguém que não era judeu, mas era um gentio. Esse homem, então, ele recebe de Lucas escritos sobre a vida de Jesus e escritos sobre a igreja de Jesus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 4, Lucas dá o tom, quando ele diz o seguinte: esse texto ou essas coisas lhe foram escritas para que você tenha certeza das coisas que você creu. Ou seja, o Evangelho, ele traz para nós a convicção do que dizemos crer. Ele nos apresenta o Cristo que dizemos professar. Então esse texto, ele está recheado para nós de certeza sobre a nossa fé. E a tentação de Jesus é um desses momentos. O mundo de Teófilo era um mundo complicado. O mundo de Teófilo era um mundo governado pelo Império Romano. Eu não sei se você sabe, mas o Império Romano era um império sanguinário. Era onde a vida valia muito pouco. Homens compravam homens e os tornavam escravos. E eles pegavam esses homens e colocavam eles para lutar, para degladiar, apenas para sentirem prazer em ver a morte do outro. O mundo de Teófilo era um mundo violento, mas também era um mundo imoral. O mundo de Teófilo era um mundo onde o casamento não era respeitado, onde o amor verdadeiro não era entre um homem e uma mulher, mas era entre um homem e outro homem. O mundo de Teófilo era um mundo mau, porque quem tinha um bebê naquele tempo e não quisesse criar essa criança, tinha o direito de abandonar essa criança em praça pública e deixar aquele filho para morrer, ao ponto de ninguém poder acolher aquele pequeno. O mundo de Teófilo era um mundo terrível. Por isso, meus irmãos, ele precisava ser encorajado em saber que as coisas que ele creu eram coisas verdadeiras, eram coisas transformadoras. E mostra para Teófilo que o próprio Cristo que ele crê também enfrentou dificuldades. Lucas escreve esse texto para Teófilo para dizer: Teófilo, você não é o único. Você não é o único que passa por problemas, por tentações, por questões. Não. O seu Cristo, o Cristo que você creu, também passou por isso. E aí nós vamos para Lucas capítulo 4, que é esse cenário, o cenário da tentação. Meus amados irmãos, nós bem sabemos que Jesus, ele vai para o deserto, e ele vai para o deserto após ser batizado por João Batista. Eu não sei se alguém aqui nessa noite já teve a oportunidade de ir a um deserto. Eu estou falando de maneira literal. Certamente um deserto deve ser uma experiência interessante, no sentido de conhecer um novo lugar. Mas eu duvido muito que alguém em sã consciência queira ou deseje morar em um deserto. Não. O deserto não nos atrai nesse sentido, mas eu olho também para o deserto de forma alegórica, de forma simbólica, no sentido figurado. Aí sim eu tenho certeza que todos, para não dizer a maioria, que estão aqui comigo nessa noite, certamente já passaram por algum deserto na vida,
já adentraram algum deserto na sua vida, certamente conhecem esse ambiente. Meus irmãos, por mais que fujamos, por mais que tentamos nos desvencilhar do deserto, há um momento na nossa vida que nos deparamos com ele. Mas pasmem, a linguagem bíblica para nós no capítulo 4 é clara. Mostra para nós que o deserto é um lugar de tratamento de Deus. É um espaço específico onde Deus tem a oportunidade de trabalhar em questões que fora do deserto não é possível de se trabalhar. Moisés passou por lá, Elias passou por lá, o povo de Israel passou por lá, João Batista começou o seu ministério lá. Ou seja, o deserto certamente faz parte da agenda de Deus. Eu tenho certeza disso, porque o próprio Deus, Jesus, que é Deus, esteve lá. É a agenda de Deus e é a agenda do próprio Deus, tanto para nós quanto para Ele mesmo. O texto em questão, ele é relatado no que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos trazem para nós a narrativa do deserto e da tentação. Cada um traz alguns detalhes. Mateus, eu gosto muito mais ainda da narrativa de Mateus. Ele é mais detalhista em algumas questões. Mas nós estamos aqui diante desse texto que ele é conhecido, as três partes, as tentações. Mas todos os três textos têm algo em comum. O texto diz para nós que Jesus, ele foi levado ao deserto. E a ida dele não é uma ida comum, mas o texto deixa claro que ele foi conduzido, ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Isso é interessante, porque parece estranho para muitos, mas entenda essa verdade de uma vez por todas. O Espírito Santo, ele é o agente que nos leva ao deserto. Ele é o agente desta ação. É pelas mãos do Espírito Santo que os filhos de Deus são conduzidos ao deserto. Isso é estranho para muitos, mas você precisa ter isso claro. Se você, como Teófilo, deseja ter certeza daquilo que você crê, isso tem de estar claro na sua mente. O Espírito Santo é quem guia a nossa vida. E Jesus, em João capítulo 3, na conversa com Nicodemos, ele diz que o Espírito sopra onde quer. O Espírito, ele sopra, o vento dele conduz para onde ele quer, para a sua vontade, para os seus propósitos, para o seu querer. E essa vontade, inúmeras vezes, tem como endereço o deserto. Então você precisa, nessa noite decisiva, começar a fazer uma escolha. Se a sua vida é guiada pelo Espírito, comece a aceitar os desertos que por vezes o próprio Espírito propõe a você. Entenda isso de uma vez por todas, para que a sua vida fique um pouco mais leve, menos conflituosa. Entenda por vez que o Espírito é o agente do deserto. Porém, seguindo, o texto diz que o diabo, ele aparece nesse ambiente. Eu te lembro que o diabo, ele tem capacidade de exercer uma influência externa sobre nós. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz para nós que o diabo, ele ruge como um leão, ele anda ao derredor, ou seja, ele tenta nos influenciar de maneira externa. Mas, meus irmãos, quem nos pega pelas mãos, quem nos conduz diretamente, é quem nasceu de novo. Ou seja, o diabo tem essa ação externa, mas condução de vida é o Espírito. Abrace essa verdade, porque se você acha que o que acontece na sua vida, se para onde a sua vida tem sido levada não é Deus, significa que você não é guiado pelo Espírito. E o diabo deixou de ter uma influência apenas externa, mas ele de fato guia a sua vida. Está vendo o que é decisivo, o que você precisa entender sobre essa palavra nessa noite? Ou você pertence e é guiado por Deus, seja qual for o desafio, ou você precisa admitir que Deus não tomou você pela mão e que você é guiado pelo diabo.
Essa é a lógica do texto. Essa é a lógica do texto. O diabo faz isso. O Espírito leva ao deserto. Mas ele leva para quê? Ele leva com qual propósito? Qual que é o objetivo? O texto diz: para ser tentado pelo diabo. O deserto parece ser esse lugar onde Deus decide nos peneirar. Esse lugar onde Deus decide nos purificar. Tiago, na sua carta, fabulosa a carta de Tiago, texto que eu acho que eu nunca preguei, vai fazer 3 anos que eu estou aqui, eu nunca preguei Tiago para os irmãos. Estudo muito Tiago, mas me proponho a fazê-lo. Mas a carta de Tiago, ela é tão interessante no seu capítulo 1, que ele vai dizer para nós, na sua carta, que Deus propõe a nós provações. E essas provações, meus irmãos, ela tem um alvo, um objetivo, é um teste para que sejamos aprovados. Tiago escreve esse texto não para nos assustar, não para nos desanimar, mas para nos encorajar. Quando vermos uma provação, abraçarmos a provação, porque é uma oportunidade de aprovação. Essa é a lógica de Tiago. Por isso, o deserto é projeto de Deus. É sim, porque é lá que nós temos essa oportunidade. O deserto não é para a nossa destruição, mas ele é para a nossa purificação, como eu já te disse. Meus irmãos, eu usei a figura da peneira por conta disso. Ela vai tirar os excessos, vai tirar as arestas, vai nos peneirar, nos refinar de fato. O verso 2 começa a descrever essa experiência do deserto. Primeira coisa que a gente aprende aqui, que fica muito clara para nós, é que a experiência do deserto, ela é uma experiência de privação e de desconforto. É um lugar de privação, é um lugar de desconforto. Mas entenda como Jesus vai lidar com isso. Nos momentos de privação e nos momentos de desconforto, qual a saída de Jesus? Qual o caminho de Jesus? Ele vai agir nesse momento com consagração. Ou seja, privação e desconforto é um convite de Deus à consagração. Eu já contei aqui, que eu me lembro uma vez de ouvir um pastor contando sobre uma vez que foram fazer viagens missionárias lá no Vale do Jequitinhonha, e visitaram a casa de uma irmã crente, daquelas que é crente. E quando chegaram naquela casa, as latas estavam vazias, e aquela mulher louvava a Deus. E aí perguntaram para ela: como que você lidar com isso, sendo tão crente, mas as latas estando vazias? Aí ela respondeu: eu entendo que quando as latas esvaziam, é Deus me chamando para o jejum. Eu entendo que quando falta, é porque Deus quer outra coisa. Eu entendo que a privação e o desconforto é momento de consagração. Essa é a verdade do deserto. Jesus entendeu isso. Ele está no lugar de privação, ele está no lugar de desconforto. O que ele faz? 40 dias, 40 noites em jejum, absoluto jejum de comida. Ele deixa de comer. O texto agora, adentrando especificamente nos confrontos, esse texto vai mostrar para nós que o deserto ele vai exigir de nós. Lugares extremos pedem medidas extremas. Se Jesus está num lugar de deserto, ele entende que ele precisa se consagrar mais. Entenda isso. Você sempre precisa orar, mas no deserto você precisa orar mais do que o normal. Você sempre precisa jejuar, mas no deserto você precisa jejuar mais do que o normal. O deserto é esse lugar onde a nossa vida é esticada, onde a nossa fé é provada, onde somos levados ao limite. Jesus não faz em nenhum momento esse mesmo jejum. Jesus não faz isso, mas esse momento em específico pede essa questão específica. Momentos específicos, questões específicas. Amados irmãos, tem momentos que você precisa vir à igreja mais. Tem momentos que você precisa vir em algum culto que você não vinha. Que você precisa dessa experiência comunitária, que você precisa da oração com imposição de mãos, que você precisa estar aqui na reunião de oração, que você precisa de um conselho, de alguém que você nunca pediu. Tem momentos, irmãos, que você precisa de medidas extremas que você nunca teve. O deserto pede isso. Não dá para se portar dentro do deserto como você se porta fora do deserto. Não dá. A vida tem que ser diferente. As medidas têm que ser diferentes. O deserto pede diferença. Jesus mostra isso. E aí o texto diz que Jesus teve fome. Claro que teve.
Ele não é um super-homem. Jesus veio para viver a humanidade por completo. Ele é Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Mas é lindo porque Lucas nos lembra que Jesus, ele também é gente. E Deus, ele é Deus, mas ele é gente igual a gente. Sabe o que isso me mostra? O texto mostra que quem vai para o deserto é gente. Deserto é lugar de gente. É gente que tem problema, é gente que tem necessidade, é gente que tem angústia. Deserto é endereço de gente, se é gente, então saiba que o deserto te aguarda em algum momento, porque gente vai para lá. O deserto existe para quebrar aquilo que eu já preguei outras vezes aqui, o que eu chamo de vida plastificada. O deserto é onde quebra essa ideia de uma vida construída diante dos olhos do outro. O deserto é onde, meus irmãos, as nossas carências são expostas, os nossos medos são expostos. O deserto é onde você admite que tem momento que você tem fome, tem momento que você precisa tomar um remédio, tem momento que você precisa de uma ajuda de um profissional, tem momento que você precisa de oração. O deserto, ele faz isso, ele nos mostra, tem momento que você admite que tem crise conjugal. O deserto é um momento que você mostra que você não é perfeito, que você tem falhas, que você tem dificuldades. O deserto expõe, por isso que Jesus está lá sentindo fome. Fome, meus irmãos, para mostrar para nós que deserto expõe mesmo o que estamos passando. Meus amados irmãos, o deserto nos faz acordar para o fato de que não precisamos fingir que a vida é perfeita, porque vida perfeita teremos, mas não nessa vida, é na eternidade. O deserto te chama para a realidade da vida, e o que tem de gente que sofre para poder fingir que tem uma vida que não tem. Meu amado irmão, o deserto é exatamente para te chamar de volta para o mundo que você vive, para a realidade que você tem. O deserto é esse lugar que a barriga dói, e dói mesmo, e sente mesmo, e tem problema mesmo, tem dificuldade mesmo. Meus amados irmãos, Jesus não esconde isso. Ele tem fome. Essa é a noite, quem sabe, para você parar de esconder e dizer, não, eu tenho dificuldade, eu tenho medos, eu tenho questões, eu tenho problemas, eu preciso de ajuda. Aí o diabo chega. Entenda, meus irmãos, para que eu acelere, que o evento anterior à tentação foi quando Jesus foi batizado. E lá no batismo, Jesus e todos que ali estavam ouviu uma voz do alto. A voz disse, este é o meu filho amado, em quem está o meu prazer. Ou seja, o Pai do céu, ele diz, esse é meu filho. Aí quando o diabo entra em cena, a primeira ação do diabo é, se você é filho de Deus, você tem certeza mesmo? Será que você é mesmo? Perceba, meus irmãos, que toda espécie de tentação, ela parte do princípio da nossa identidade. Quem você é em Cristo? Você é isso mesmo em Cristo? Você realmente tem essa comunicação com o seu Deus? A nossa identidade, ela entra em xeque nos momentos de tentação. Conosco também é assim mesmo. Conosco acontece. A iniciativa do diabo é nos descaracterizar como filhos. É colocar em xeque se é mesmo filho, meus amados irmãos. Aqui existem 3 tentações específicas. Eu salto aqui com a tentação das tentações. Pega alguns detalhes. Porque o que esse texto nos ensina é que uma das propostas do diabo para nós, quando nos tenta, é sempre falar conosco para buscarmos soluções imediatas. Ele diz assim, olha, se é filho de Deus, essas pedras aí, isso aí dá um pão francês, uma baguete. Manda então, resolve o seu problema, soluciona o seu problema. O diabo, meus irmãos, ele é astuto, ele vai no alvo. Jesus teve fome, e aí ele não chega lá e indica outra coisa, ele vai na fome. Ele vai no alvo, ele fala da pedra, do pão, ele apresenta de fato a questão que estava em jogo. Ou seja, meus amados irmãos, a solução do diabo, ela é imediatista, e isso conflita muito conosco. Pessoas que têm sucumbido à tentação do diabo nos nossos dias. Não, você não precisa sofrer isso tudo não, resolve isso aí. Ó. Você não precisa passar por isso não, resolve esse negócio aí, você é filho de Deus. Não, que é isso? Você não tem que ficar engolindo isso aí, não. Resolve isso aí, você é filho de Deus.
Pessoas que são conduzidas, que são levadas por esse discurso do diabo, que é a ideia de que as coisas têm que acontecer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. É a tentação na tentação. Um outro ponto que é interessante, e eu misturo aqui as tentações, é que é um momento que o diabo, ele também questionando a identidade de Jesus, ele vai levar Jesus para o alto do templo, e ele vai dizer a Jesus: olha, pula daqui, que certamente o Senhor vai dar ordem aos seus anjos. O outro problema aqui é que certamente o templo era um lugar que ficava cheio. Os evangelhos mostram isso claramente. Em volta do templo era um lugar que ficava cheio. A segunda proposta do diabo aqui envolve o quê? Espetáculo. É isso que ele está dizendo para Jesus. Olha, pula daqui. Quando você pular, vai vir uns anjos e vai te segurar, e todo mundo vai falar: o Filho de Deus, que coisa maravilhosa. A proposta do diabo para nós é sempre esse conceito de espetáculo, de aplausos. Meus amados irmãos, e que risco corremos de viver numa sociedade que busca reconhecimento a todo instante. Para quem tem rede social, tem hora que você dá uma passada, que você vê gente fazendo coisas bizarras, postando coisas bizarras, só para ser lembrado, só para ganhar um joia. Gente que quer chamar atenção. Isso é o procedimento demoníaco desse tempo, que propõe espetáculo. Não faz isso, todo mundo vai ver. Olha os anjos segurando, coisa maravilhosa. Meus amados irmãos, acelerando, uma outra coisa que está escondida nessa tentação do diabo, sabe o que é? A pressa. Quando Jesus ali é tentado a saltar, se ele salta e os anjos o seguram, de fato, como o diabo descreveu, obviamente naquela hora as pessoas iam ver e falar: que homem é esse? Que homem maravilhoso é esse? Ou seja, o diabo tenta apressar um acontecimento que só ocorreria na cruz. Jesus só ia ser lembrado não por pular de um templo, de um pináculo do templo. Ele seria lembrado, glorificado, abraçado, engrandecido por causa daquilo que ele faria na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, esse é o tempo em que vivemos, de pessoas apressadas, que são tentadas a queimar etapas, pessoas que abandonam processos. Nós somos essa geração apressada demais. 40 dias para nós é muita coisa. É mais fácil saltar e esperar um anjo vir. Nós vivemos nessa geração, a geração que prefere saltar e vão ver o que acontece, vão pagar para ver. Jesus não é esse. Jesus não é esse. Ele entende o seu momento, a sua hora. Eu sei quando ela vai chegar, e eu sei onde que é para eu fazer. Meus amados, o diabo depois vai chegar para Jesus, e aí tem um texto na Bíblia, que eu já disse isso aqui, que parece Deus, mas não é Deus, é o diabo. Você pega esse versículo isolado dizendo assim: se de joelho você me adorar, eu vou te dar o que você quiser. E aí, para muitos aí você pergunta: quem que você acha que fala isso? De joelho me adora que eu te dou o que você quiser. Muita gente vai: Deus, poxa vida, joelho diante de Deus, adora Ele. Não, na Bíblia, meus irmãos, quem fala isso é o diabo. É o diabo que vai sugerir isso a Jesus. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, nós temos embutido a tentação na tentação. O que o diabo está propondo a Jesus? O caminho mais fácil. O texto diz que o diabo propõe isso falando o seguinte: eu vou te dar toda a glória do mundo. Lembre-se que quando Jesus ele é ressuscitado pelo Espírito, a Bíblia diz no seu discurso que ele levanta a mão e diz assim: foi-me dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Ou seja, ele, meus irmãos, ele já foi glorificado e recebeu todo o poder na cruz. Mas o diabo apresenta para ele o quê? Um caminho mais fácil. Um caminho, meus irmãos, onde não teria o esforço da cruz, não precisaria morrer na cruz. Cede, ajoelha. Meus amados irmãos, esse é o tempo que vivemos. O Evangelho é o caminho de cruz. E tem muita gente se dobrando diante de muitas coisas para alcançar aquilo que só se conquista com cruz nas costas. Me assusta muito, especialmente no ministério. Muita gente querendo chegar rápido, querendo chegar com urgência em lugares, meus irmãos, que você chega com sofrimento,
que você chega com tempo. Não há atalhos no Evangelho. O caminho, meus irmãos, ele não muda, ele é o mesmo. A dinâmica que o diabo propõe a Jesus é a dinâmica para os nossos dias. Não. Você passa na porta da igreja e diz que pare de sofrer. Você não precisa passar, tem um outro caminho, tem um outro atalho, tem uma outra forma. Não, é isso que o diabo propõe, mas Jesus entende que não. Não e não. Somente ao Senhor teu Deus se prostrará, e só a Ele adorará. Eu fecho essa questão te lembrando que Jesus saiu do deserto vitorioso, aprovado. Ele seguiu em frente, mas ele só fez isso porque ele venceu cada uma das tentações através da palavra. Ele lança a palavra contra o diabo. Talvez seja esse o problema do nosso tempo. O diabo argumenta, mas nos falta contra-argumento. Não temos o que dizer. Nos deparamos com gente que cita a Bíblia para nos corromper. Eu encontro uns endemoniados desses. Às vezes, você tem certeza, irmão, que você quer usar esse texto? A gente encontra uns assim. Gente que quer fazer malabarismo bíblico para tentar provar o seu ponto. Mas nós precisamos ser uma geração que saiba responder. Mas está escrito. Está escrito. Eu sei que não é assim. Eu sei que não é o caminho de Deus. Eu sei que isso não é o Evangelho, meus amados irmãos. Jesus continua a sua vida, porque o deserto não é o final. O deserto é passagem. Talvez se você se encontra aqui nessa noite, enfrentando, sofrendo no deserto, a minha palavra para você é: glorifique a Deus, porque quem te levou para lá foi o Espírito. Coisa maravilhosa. Espírito, você está nas mãos de Deus. Agora, comece a perguntar a Deus: oh Deus, como que o Senhor quer me purificar aqui? Como que eu vou glorificar o Senhor aqui? Como que o Senhor vai ser visto na minha vida aqui? Qual que é a resposta que eu preciso dar aqui? Ou quem sabe tem pessoas aqui que de fato estão no deserto, mas têm sucumbido, têm buscado atalhos, caminhos. Meus irmãos queridos, essa é a noite de você gritar independência e sair dessa prisão, desse caminho de morte. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Se você puder, coloque a mão na altura do seu coração para você cantar esse verso. Feche seus olhos. E quando eu pregava, o Espírito de Deus falava ao meu coração, de pessoas aqui nessa noite, que têm tido a sua identidade colocada em xeque. Pessoas que têm ouvido do inimigo das nossas almas: será que você é filho de Deus mesmo? Você tem certeza mesmo? Você está passando por isso? Você está enfrentando aqui, você está com fome. Você tem certeza mesmo que você é filho de Deus? Deus me fala de pessoas que o diabo tem proposto aqui resoluções imediatas. Como profeta do Deus vivo, eu te digo: não tome esse caminho. Esse caminho é caminho de morte. Pessoas que estão tentando antecipar, queimar etapas, atravessar processos. Não faça isso. Espere no deserto. São 40 dias e 40 noites.
Aproveite esse tempo para se consagrar mais, para orar mais, para buscar mais a Deus, para vir mais à igreja. Gaste esse tempo assim, não dando ouvido ao diabo, não aceitando as sugestões do diabo. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é reto. O caminho de Deus não tem atalhos. A porta de Deus continua estreita. É difícil mesmo, é sofrido mesmo. Tem hora que a barriga dói mesmo. Tem hora que o sol queima mesmo na cabeça. Tem hora que a gente deseja uma sombra, um escape, um refrigério. Mas eu te lembro aqui nessa noite, quem te levou para lá foi o Espírito Santo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque ali tu estás comigo. O que determina a nossa vida não é a paisagem em volta, não é o que está acontecendo em volta, mas é quem está com a gente no caminho. Lá para Xuriandalá, Bassuriandalás. Espírito Santo, aplique essa palavra ao nosso coração. Faça-nos sair daqui nessa noite encorajados, ó Deus, a entender que o deserto é uma agenda, é um propósito. O deserto é um meio, não é o fim. O deserto é um lugar de passagem. Nós queremos ser aprovados. Aprovados. No nome de Jesus, Pai. Eu entrego o teu povo. Colocamos o nosso coração no teu altar. Sonda, esquadrinha o nosso coração. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau, alguma área que temos sucumbido, alguma área que temos cedido ao tentador, Pai. Restaura-nos, restaura-nos. Faz chover no deserto, Deus. Faz chover no deserto. Vem matar a nossa sede, Deus. Vem matar a nossa sede, Deus. Tem alma sedenta, tem alma seca. Ah, Deus, Deus, Deus. Você pode pedir ao Senhor, vem, vem, vem. Vem, Senhor, vem, vem. Sejamos encorajados, sejamos fortalecidos, saiamos daqui dispostos. Ah, Deus. Ele vem, Ele vem, Ele sempre vem. Ele sempre vem. Do céu. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar. Aleluia. Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos no seu lugar. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade de te adorar, de te bendizer e de te ouvir, Senhor. Que saiamos daqui, Deus, dispostos a encarar mais uma semana. Que saiamos daqui, Deus, dispostos a encarar os desertos da nossa vida, Pai. Eu te entrego, ó Deus, as nossas famílias. Eu te entrego os casamentos da igreja. Os nossos filhos, os nossos idosos. Toma a nossa congregação, Deus. Toma este lugar. Dai-nos uma semana de bênção, de livramento. Guarda-nos de acidente, de assalto. Ah, Senhor, eu abençoo os teus filhos. Através do nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Se você crê, diga amém. Dê um aplauso a Jesus aí no seu lugar.